Como o pastor falou, na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro, comemoramos o Dia da Reforma Protestante. E é uma tradição até que da igreja nós falarmos sobre esse assunto, nós relembrarmos por que nós somos cristãos, por que nós professamos essa fé que nós falamos, nós cantamos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E nós comemoramos esse marco histórico, que foi no dia 31 de outubro de 1517, muitos e muitos anos atrás, né? E foi nesse dia que Martinho Lutero ele fixou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Por que ele fixou, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. E a maneira como ele tinha para se expressar, não tinha jornal, era pregar lá no mural, onde todo mundo pregava suas teses. Ali tinham muitas teses, né? Então ele pregou ali o que estava o incomodando com a igreja. E a partir dali, daquele marco, a Europa começou a ouvir vários burburinhos de que a igreja estava cometendo muitas coisas erradas e começou-se a questionar a autoridade da Igreja Católica Romana e por questões de doutrina, de moralidade. E a partir dali, Deus fez muitas coisas e chegou até nós, né? Guajaramirim, Rondônia, 27 de outubro de 2024, onde nós chegamos. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Mas naqueles dias, a igreja vivia tempos sombrios. Havia um declínio moral e doutrinário, como eu falei, né? O que é isso? A verdadeira fé estava sendo esquecida. Isso aqui estava sendo esquecido. A palavra de Deus estava sendo esquecida. Mas, como sempre, Deus levanta seu remanescente fiel. Porque Deus é fiel à sua palavra. Então, a reforma protestante foi exatamente isso. Uma volta à palavra de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus. E esse movimento começou em 1517, mas ele se estendeu por muito mais tempo. Foi até 1560, por aí. E foi um grande agitamento ali na Europa e nas igrejas da Europa. Mas uma coisa que a gente aprende com eles é que a igreja precisava de reforma lá, mas hoje nós também precisamos estar atentos à doutrina central, porque muitas coisas tentam nos distrair do que importa, que é a palavra de Deus e os ensinamentos bíblicos da palavra de Deus. Então, falar sobre a reforma protestante é falar sobre a nossa realidade hoje. Porque amanhã você vai ser desafiado a ter firmeza da sua fé, a ter firmeza dos ensinamentos da palavra de Deus. Não é assim todos os dias? Seja na escola, no trabalho, na faculdade, principalmente na faculdade, nós somos desafiados a ter firmeza na nossa fé. E nas últimas semanas, nos últimos meses, aliás, nós temos estudado a Carta de Efésios, tanto nas pregações quanto nos PGMs, e tem sido muito bom, com algumas pausas, é claro. E hoje, para refletir sobre a Reforma Protestante, eu resolvi trazer um texto que a gente viu lá atrás, acho que em agosto. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Nós leremos do versículo 3 ao 14 novamente. Na realidade, o pastor falou sobre esse texto no final de julho. Foi a primeira pregação sobre Efésios. Nós vamos dar uma relembrada sobre esse texto, talvez com um enfoque um pouquinho diferente. Efésios capítulo 1. Nós leremos juntos. E aqui nós vamos lembrar um pouco de como Paulo ensina o que é ser igreja e sobre a nossa vocação para refletir como igreja a glória de Deus. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Vamos ler juntos? Diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui humildemente perante a tua palavra. Humildemente falamos que nada somos, nada temos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de podermos ler a tua palavra na nossa língua, de podermos compreender a tua palavra. Te agradecemos pelo selo do Espírito Santo marcado na tua igreja, ó Pai. Ele é o penhor, ele é a garantia de que nós somos teus. E pela tua palavra entendemos que nós podemos ter esperança na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nos ajuda nesse momento, Pai, que seja o Senhor a falar. Nada dos homens, mas tudo teu. É isso que nós te pedimos humildemente. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, Charles Bridges, um autor americano, diz: a igreja é o espelho que reflete o pleno esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Javé são exibidas para o universo. A igreja é o espelho que reflete o pleno esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Javé são exibidas para o universo. Irmãos, ao introduzir aqui a carta de Efésios, vamos relembrar um pouquinho, né? Paulo está nos lembrando e nos mostrando o que é ser igreja. Primeiramente, ele nos fala que nós somos igreja porque nós somos comprados por um alto preço, que é o sangue de Jesus Cristo. Efésios é um tratado de vida individual, sim, de como sermos cristãos, e é isso que nós temos visto ao decorrer dessas semanas, mas é também um ensinamento de como sermos igreja. E ser igreja não é ser um cristão sozinho, ser igreja é nós somos igreja aqui reunidos. Eu não sou igreja sozinho, você não é igreja sozinho. A igreja é o juntamento do povo de Deus, é a reunião do povo de Deus. A igreja é uma só. E Paulo está ensinando isso. Mas ele também está ensinando que a igreja existe para um propósito. Qual é esse propósito? A glória de Deus. A glória de Deus. Então a igreja não vive por si mesma. Nós não vivemos para refletir quem nós somos. Nós vivemos para refletir a glória de Deus. Por isso essa frase diz muito, porque a igreja ela é o espelho que reflete o pleno esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Javé são exibidas para o universo. O que isso significa? Que nós não devemos falar de nós mesmos, nós devemos falar daquele que nos chamou, que é o Senhor. Então, não há espaço aqui para orgulho, soberba, vaidade. Na realidade, nós somos um povo só que quer manifestar as perfeições de Deus para um mundo caído. Então, esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Nós não estamos aqui para buscar glória própria ou promover nossas ideias. Não, nada disso. Se estivermos fazendo isso, nós estamos perdendo o propósito de ser igreja. Nós estamos aqui, fomos chamados para demonstrar as perfeições de Deus, para exibir para esse mundo caído quem Deus é, a sua glória, a sua majestade. Mas, infelizmente, ao decorrer da história, muitos tentaram corromper essa missão da igreja. Essa missão de ser fiel a Deus, de demonstrar a beleza de Deus para o mundo, tentando distorcer a palavra de Deus. Mas nós precisamos lembrar também que Deus, em sua fidelidade, guardou e guardará a sua igreja. Tentaram lá atrás, estão tentando hoje, possivelmente tentarão amanhã desviar o foco da igreja, derrubar a igreja. Mas uma coisa é certa: nada e nem ninguém vai impedir a igreja de avançar. Por quê? Quem guarda a igreja não é a igreja. Quem guarda a igreja é o seu Deus, é o seu Senhor. Então, mesmo que tentaram, estão tentando e tentarão amanhã, uma coisa é certa: Deus é fiel à sua aliança com o seu povo. Desde Abraão, ele é fiel com a igreja. E é por isso que a igreja está de pé hoje. Nós cantamos isso, né, muitas vezes aqui. Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. E é isso que acontece. Porque durante toda a história, tentam derrubar a igreja. De várias maneiras, de várias formas, com vários métodos. Mas nós temos que lembrar que a igreja vai permanecer de pé. E a igreja permanece de pé, não por ela mesma, mas pela palavra de Deus. Porque Ele é fiel à sua própria palavra. Ele não é fiel a nós. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à aliança que Ele tem conosco.
Então, por isso, nós podemos estar firmados em Deus e na sua palavra. E no período ali da Reforma Protestante, os reformadores, eles enfrentaram um período desse, que estavam tentando derrubar a igreja. E foi um tempo sombrio na Idade Média, porque boa parte da igreja, da liderança da igreja, melhor dizendo, se distanciou das Escrituras, se distanciou da palavra de Deus. E Lutero, por exemplo, Lutero e outros, eles lutaram contra vários e vários ensinamentos errados. Por exemplo, a vinda de indulgências, uma prática que prometia aos cristãos conquistar sua salvação pagando dinheiro. Havia até um ditado que dizia que, ao estalar das moedas no cofre da igreja, a alma do seu parente ia automaticamente para o céu. O que acontece, então, nessa época? O que eles inventaram ali? Eles estavam inventando, bem resumidamente, eles falavam, olha, se você quer ir para o céu, basta pagar um trocadinho aqui para a gente, que seus pecados estão perdoados, e você tem garantia que você está no céu. Pior ainda, olha, talvez os seus parentes estejam em uma coisa chamada purgatório, que não existe na palavra de Deus, tá? E se você quer tirar o seu pai, sua mãe que já morreu de lá, paga mais esse tanto. Era isso que estava acontecendo na igreja. Isso e outras coisas mais. Muitas coisas imorais estavam acontecendo na igreja. Então, em resposta a esses e muitos outros abusos, Deus levanta os seus remanescentes fiéis. Deus levanta Lutero, Deus levanta Calvino. Antes dele, Deus levanta John Wycliffe, levanta John Hus, ali na Europa. Porque nessa época, o que acontece? O povo não tinha acesso a isso aqui. Isso aqui é uma preciosidade para nós. Ter uma Bíblia no nosso idioma, imagina só. Mas 550 anos atrás, não tinha isso. A Bíblia era escrita em latim, o culto era feito em latim, ninguém entendia. Então as pessoas iam para... Imagine só, você chegar aqui e o culto ser em russo. A sua Bíblia está em russo. Era mais ou menos isso. Poucos tinham acesso. Muitas vezes nem os sacerdotes sabiam a própria língua da Bíblia. Então, enganava-se o povo e eles nem sabiam, porque eles não tinham acesso à palavra de Deus. Então, esses homens, usados por Deus, sim, se levantam e lutam para que nós voltássemos para a nossa primazia, que é a palavra de Deus. Então, a Reforma Protestante foi o início de uma redescoberta das doutrinas bíblicas, como a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, com a Bíblia sendo a nossa única regra de fé e prática. Naquela época, a palavra dos sacerdotes, a palavra do Papa, chegava a ser superior à palavra de Deus. A tradição era superior à palavra de Deus. Então, o que eles diziam, o povo tinha que acatar. Ninguém podia questionar. Mas Deus levanta homens e mulheres também para combater isso. Então, essa foi a essência da Reforma Protestante. Um retorno às Escrituras e às doutrinas fundamentais da fé cristã, salvação. Imagine só você ter que pagar para ser salvo. Dinheiro, né? Não acho que isso é lá de 500 anos atrás. Ainda existe, né? Basta ligar a sua TV. E então, essas doutrinas fundamentais da fé cristã foram resgatadas. Então, hoje, embora a gente possa pensar que esses problemas foram superados, tá? Problema da Idade Média. Será mesmo? Nós enfrentamos a tentação de nos afastarmos da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, a veracidade, a confiabilidade da palavra de Deus são testadas. Então, nós vamos hoje refletir aqui, rapidamente, sobre os 5 pilares da Reforma Protestante, 5 pilares bíblicos da Reforma Protestante, que são conhecidos como 5 solas. 5 solas são 5 somentes. Então, esses 5 solas, esses 5 somentes, eles norteiam a fé cristã, que nós consideramos a fé genuína e verdadeira. Se você se considera um cristão, nós, cristãos protestantes, dizemos que você deve acreditar nesses 5 pilares da fé cristã. 5 fundamentos que os reformadores eles resgataram das profundezas das trevas que a igreja se encontrava. E esses princípios continuam essenciais para os nossos desafios diários, que são reais, porque todos os dias somos tentados a sermos afastados do verdadeiro evangelho. E eu lembro que Paulo fala em Gálatas que seja considerado anátema, ou seja, maldito, todo aquele que prega um evangelho diferente do que é pregado pela Escritura. Então, se alguém que vem e prega um evangelho diferente
desses princípios bíblicos que nós temos, nós devemos nos afastar dele. São 5. Vamos rapidamente a eles. Amém? E o primeiro é exatamente, somente a Escritura, que diz sobre a autoridade da palavra de Deus. Todos os dias somos tentados a negar a autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida. E somente a Escritura afirma que a Bíblia é a nossa única autoridade inerrante, suficiente para a nossa fé e para a prática cristã. Se você abrir sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16 ao 17, 2 Timóteo 3, Segunda Timóteo 3, 16 ao 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse texto ele nos lembra que a Escritura ela não é apenas útil, mas ela é suficiente e necessária para nós. Ela nos ensina, nos corrige e nos prepara para a vida cristã. O cristão, ele precisa, no fim último, da palavra de Deus. Os reformadores eles enfrentaram uma situação em que a Igreja Católica Romana colocava a tradição e as decisões do clero acima da Escritura. Então, a autoridade final não estava na palavra de Deus. Você poderia ler a Bíblia e ser iluminado pelo Espírito Santo, ter um entendimento sobre salvação, mas se você chegasse à igreja, eles diziam, não, a nossa interpretação aqui é essa, que você tem que pagar para ser salvo, então você tem que pagar para ser salvo. Ponto final. Ninguém poderia questionar. A autoridade da Bíblia não estava na palavra, mas nos homens. Então os reformadores, como Martinho Lutero, argumentavam que a Bíblia, por ser a palavra inspirada por Deus, como ela mesma diz, deveria ser a nossa única regra de fé e prática. E quando foi confrontado e pediram para que Martinho Lutero se retratasse, retirasse todas as suas ideias a respeito disso, ele pediu um tempo para pensar. Ele estava enfrentando uma grande perseguição, risco de morte mesmo. E ele volta e ele fala, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar. Ele não tirou o pé, pela graça de Deus. Porque acontece isso, meus irmãos. Quando você tem contato com a palavra de Deus e ao trabalhar do Espírito Santo no seu coração, você não consegue mais largar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho nos toca de tal forma que nossa consciência fica cativa. Agora eu não consigo mais voltar atrás. Você está cativo, quando você está cativo à palavra de Deus, ela é sua regra de fé e prática. Ela é útil para você, para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te instruir. É isso que é somente a Escritura. O crente precisa da Bíblia como sua regra última de vida, de prática, de fé. Não mais o que outros dizem. Nós somos usados através do Espírito para ler e entender o que diz aqui na palavra de Deus. E precisamos disso para caminhar a nossa jornada cristã. E é isso que não tínhamos. Nós não tínhamos isso. Por isso nós devemos valorizar muito a nossa Bíblia todos os dias. Você não valoriza mais. E ainda hoje existem muitos locais em que cristãos querem ter acesso à palavra de Deus e não têm acesso à palavra de Deus. Em países perseguidos, por exemplo, irmãos, eles destacam uma folha, destacam toda a Bíblia e jogam de helicóptero, de avião. E os cristãos, quando eles pegam uma página, eles choram, se emocionam, porque eles podem ter o contato com a palavra de Deus. E nós que temos essa liberdade, será que nós temos valorizado pelo menos um pouco a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, e ela sendo a direção para o nosso caminhar? Ou ela fica fechada domingo a domingo? Às vezes você até esquece de trazer, né? Para a igreja, a gente esquece, né? Caramba. E irmãos nossos morreram e morrem por causa da palavra de Deus. John Wycliffe, 1300 e alguma coisa. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, porque também só era no latim na Inglaterra. E a igreja condenou ele, essa prática, achava perigosa. Pediram para ele se retratar. John Hus, desculpe. E
ele não se retratou, ele foi queimado vivo. Por querer ter acesso à palavra de Deus. Irmãos nossos morrem hoje por querer ter acesso à palavra de Deus. Porque somente a Escritura é a autoridade sobre a vida do crente. E o crente, de verdade, ele entende isso. Nós temos que entender isso. Temos que pensar, a Bíblia tem sido o meu manual de vida? A Escritura tem ditado a minha consciência? Estamos cativos à palavra de Deus? Ou nós abrimos mão facilmente dos princípios da palavra de Deus? E hoje a cultura continua a influenciar a igreja, meus irmãos, de diversas maneiras. Desde a maneira como lidamos com os temas morais, né? Várias questões de gênero até, confrontam a palavra de Deus, o jeito que nós interpretamos as Escrituras. Mas se a palavra de Deus é de fato nossa autoridade, precisamos nos submeter à palavra de Deus. Cristãos, se submetam à palavra de Deus. Mesmo quando isso vai contra tudo que a sociedade está pregando. E nós temos, talvez, iniciado dias difíceis, já vivemos dias difíceis a respeito disso. Porque, ao dizermos isso, que a palavra de Deus é autoridade sobre a nossa vida, e o mundo dizer muita coisa ao contrário, nós somos tentados a negar as verdades da palavra de Deus. Nós somos tentados a negar os princípios da palavra de Deus todos os dias. No trabalho, na escola, nos relacionamentos, publicamente. Pode chegar o tempo que afirmar as verdades da palavra de Deus pode levar à cadeia, à morte. E aí? Se nós não estivermos cativos, nós tenderemos a abandonar isso. Então, somente a Escritura nos chama a sermos bíblicos em tudo. Na maneira como pregamos, como adoramos e como vivemos. A palavra de Deus deve ditar tudo da sua vida. Não só ouvir a igreja, mas desde o momento que acorda até o dormir, devemos estar submetidos somente à Escritura. Amém? E o segundo, nós falamos somente a Escritura, o segundo somente é somente Cristo. E diz a respeito da exclusividade de Cristo para a salvação. Em João 14:6, Jesus afirmou, é o próprio Jesus falando isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, o segundo somente nos ensina que a salvação é somente por Cristo. Parece básico, né? Mas isso aqui muitas vezes pode querer sair da nossa mente. Somente Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus, entre nós e Deus. O único que viveu sem pecado, morreu sem pecado e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Ponto. É isso. Não existe mais nada. Lá na época da Reforma, a igreja ensinava que santos, indulgências, sacramentos poderiam salvar o homem. Mas os reformadores, eles lutaram e morreram também por rejeitar essa ideia de qualquer outro mediador além de Cristo. Não existe, tá, gente? Não existe outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo Jesus. Se alguém prega isso, está pregando outro evangelho, ok? Nós cremos que Jesus é o único caminho para a salvação, pois apenas Ele foi capaz de satisfazer a justiça de Deus em nosso lugar. E há muitas pessoas buscando outros caminhos, segurança em outras coisas além de Jesus Cristo. E num tempo de verdade relativa, se você for conversar com pessoas que têm um pensamento um pouquinho mais moderno, você já ouviu falar que muitos caminhos levam a Deus? Todos os caminhos levam a Deus, aliás, né? Gente, desculpe as outras religiões, mas não é verdade. Para a gente que é cristão, isso não é verdade. Porque se fosse assim, nós não estaríamos aqui pregando Cristo ressurreto. Somente Jesus Cristo leva a Deus. Isso somente Cristo, segundo somente, né? Não há nada que nós possamos fazer. Cristo é suficiente. Não há nada que nós possamos substituir a obra redentora de Jesus Cristo. Nossa fé é exclusivamente nele é que salva. Somente Jesus salva. Você crê nisso? Você crê nisso? É isso que nós pregamos. É isso que nós temos que ter convicção. Porque vão chegar para você e vão falar outras coisas. Que existem muitas verdades, né? Essa é a ideia pós-moderna do mundo. Se você for para a universidade, lá que é bem difundido isso. Vão falar para você, para com isso de cristianismo, não existe uma verdade só. Como assim não existe uma verdade? Se não existe uma verdade, então nós vivemos uma grande mentira. Mas Jesus fala o contrário, ele fala que ele é o único caminho e que ele é a verdade. Esse papinho de que não existe uma verdade não é um papinho muito certo. Existe verdade.
Existe verdade e mentira. Jesus Cristo é a verdade. E nas últimas semanas ficou até famoso um vídeo de um ator de uma série de comédia da Rede Globo, chamado Agostinho, o personagem, ele falando no vídeo: eu não entendo isso dos cristãos valorizarem tanto a morte de Jesus. Que isso? Como a morte de Jesus Cristo pode salvar? Não sei se você viu esse vídeo. E é mais um dia de um não cristão querendo ensinar os cristãos a serem cristãos. Já viu isso? Os não cristãos falando: vocês estão sendo cristãos errados. E ele falando que a morte de Jesus não salva ninguém. Na realidade, a gente devia olhar só para a vida de Jesus, sabe? Mas a morte de Jesus e a sua ressurreição é que salvam. Ele que foi o sacrifício perfeito. Fora disso, não há salvação, gente. É morte e ressurreição de Cristo, e a fé somente nisso que salva. Se o mundo tenta falar que Jesus era um filósofo, que a sua filosofia de vida que vai nos salvar, está errado. Nós somos cristãos e nós acreditamos que a morte e a ressurreição, somente a fé em Cristo que nos salva do pecado, da condenação eterna. É isso. Então a reforma, ela é presente hoje. Porque de outras formas tentam nos convencer do contrário, de que não existe verdade, que nós não precisamos crer nesse Jesus. Hoje, mais do que nunca, nós devemos estar firmados nisso. Então, somente a Escritura, somente Jesus Cristo. A exclusividade de Cristo para a salvação. E o terceiro é somente a graça, que é a soberania de Deus na salvação. Somente a graça é o coração do Evangelho. Em Efésios também, 2, versículo 8 e 9, nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, a salvação é somente em Cristo e ela é dada de graça. É a graça, é o favor imerecido de Deus. Não é algo que eu consigo conquistar ou merecer. É um presente dado por Deus a pecadores que não têm nada a oferecer. Não é por uma moeda, não é pelo que você possa fazer que vai te salvar. É graça, favor imerecido. Favor imerecido. Então, os reformadores também estavam preocupados com a ideia de que as obras humanas pudessem salvar. Porque naquela época, e na nossa era também se diz isso, se confunde muito, dizendo que você pode alcançar salvação perante Deus fazendo boas obras. Mas não é assim, porque se fosse por merecimento, estava todo mundo perdido. Eu estava perdido, porque eu nunca conseguiria merecer a salvação, porque eu sou um pecador miserável. Porque, como nós vimos em Efésios, nós, antes de conhecer a Cristo, estávamos espiritualmente mortos, totalmente escravos do pecado, incapazes de nos salvarmos a nós mesmos. Se você voltar em Efésios 2, versículo 1, Paulo está falando: ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais andavam no outro tempo, segundo o curso desse mundo. Então, foi Deus que nos deu de graça a salvação. E nós vivemos também numa sociedade, meus irmãos, que vivem valorizando o mérito e a realização pessoal. Não é verdade? Você vai conquistar tudo que você quer. Tem essa ideia? Você, pelo seu mérito, vai conquistar. Você vai passar por cima de tudo e de todos, se você se esforçar. Olha, pode funcionar com tudo aqui da terra, com o seu trabalho, com o seu emprego, mas a meritocracia não funciona para a salvação. Porque foi pela graça que nós fomos salvos. E muitas vezes esse pensamento quer entrar na nossa fé. E a gente começa a achar que precisamos fazer por merecer de Deus alguma coisa. Nós queremos fazer performance, né? Performar. Olha, se eu jejuar mais algumas horas, se eu orar tantas horas seguidas, eu vou ter um favor de Deus. Mas não é assim. Nós cumprimos as boas obras porque fomos salvos. Não é para ser salvo, é o contrário. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras para ser salvos. E Paulo fala isso em Efésios, lá na frente, né? Então, nós não buscamos o favor de Deus através da nossa performance, mas nós entendemos que foi pela graça que nós somos salvos. É um presente gratuito. Isso é para nos encher de humildade e gratidão a Deus. Porque Ele nos deu de graça, Ele te dá de graça, Ele te oferece gratuitamente a salvação em Jesus Cristo. E isso nos livra também da tentação de nos sentirmos orgulhosos, soberbos, de achar que nós conseguimos conquistar o favor de Deus pelas nossas próprias forças. Meu irmão, você pode fazer tudo que você mais se esforçar. Não é isso que te fez ganhar o favor de Deus. Foi de graça. Foi de graça.
viu os pecadores mortos em seus delitos e pecados, receberam vida de graça. Então Deus nos amou porque Ele é gracioso, porque Ele é amor. Não porque nós fazemos ou deixamos de fazer algumas coisas. Na realidade, nós fazemos e deixamos de fazer porque nós o amamos. Entendemos que nós já fomos salvos pela graça. Amém? Somente a palavra de Deus. Somente Cristo, somente a graça. E somente a fé, que tem tudo a ver com isso, que é a justificação pela fé. Em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a fé é o canal pelo qual nós somos declarados justos diante de Deus. E essa foi um dos principais pontos da reforma protestante. O que isso significa? Exatamente, nós fomos salvos somente em Cristo pela graça, mediante a fé. E é mediante a fé que nós somos aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus. Isso também tira toda a ideia de que as boas obras são necessárias para a justificação, ou seja, para eu ser aceito por Deus. Imagine só, somos pecadores, somos devedores, devemos uma dívida muito cara, e isso Jesus fala nos seus evangelhos. E nós temos o tribunal perante o juiz. Mas o que acontece? Isso é a graça e isso é a justificação pela fé. Nós temos o juiz, que é o Deus justo, Deus Pai justo. E na hora de sermos condenados, Jesus Cristo chega lá e paga toda a dívida. Pá. Você não fez nada, você nem chamou ele. Ele paga toda a sua dívida. E além de ter pago a sua dívida, por você ter fé nesse Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, que é exatamente a dívida que ele pagou, agora você é aceito por Deus, agora você é tornado filho de Deus, você é tornado filho desse Deus poderoso. Isso é justificação pela fé. Nós, quando confiamos em Jesus, Ele nos dá acesso ao Pai, à justiça do Pai. É imputada em Cristo, é imputada em nós, a justiça de Cristo. Então agora nós somos vistos não mais como pecadores, devedores, nós somos vistos como filhos amados, porque a imagem de Cristo é posta em nós pela fé. Isso é justificação pela fé. Então, muitas vezes nós acreditamos que o nosso desempenho define nosso relacionamento com Deus. Mas somente a fé nos liberta desse peso, irmãos. É pela fé em Jesus Cristo. Isso significa que quando olhamos para Cristo, confiamos em Cristo, temos fé em Cristo, somos aceitos por Deus. Para você ser aceito por Deus, você tem que crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, de todo o seu coração. É isso que é só fé. Nós não somos aceitos por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Cristo. Quando nós olhamos para a obra de Cristo, somos gratos e aceitamos a Ele como o nosso único e suficiente Salvador, nós somos aceitos como filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus. É isso a justificação pela fé. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E tudo isso, meus irmãos, por fim chegamos ao último somente, que é o somente glória a Deus. Glória somente a Deus. E em 1 Coríntios 10, 31, nós podemos ler, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, nós passeamos rapidamente por todos esses somente. E a história da reforma protestante, tudo que eles fizeram, todas essas lutas, todas essas correções que nós vimos, tem que culminar aqui, no último somente glória a Deus. E na reforma, os reformadores enfatizaram que todas as áreas da vida do cristão devem refletir isso aqui. Glória a Deus, somente glória a Deus, somente glória a Deus. Nós devemos viver para a glória de Deus. O cristão, ele entende tudo isso que eu falei. Ele é ensinado, ele confia na palavra. Ele é salvo somente por Cristo, pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E agora ele é filho de Deus. E ele vive para a glória de Deus. A salvação não é apenas para o nosso benefício, né? A salvação é para que Deus seja glorificado em tudo na nossa vida. Como eu disse no começo, nós devemos viver e ser igreja para que a glória de Deus seja mostrada, manifestada ao mundo. Por isso que a igreja é esse grande teatro, que o mundo está nos assistindo, e nós devemos refletir todo o nosso modo de viver, toda a nossa fé, para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. Isso acontece quando nós reconhecemos toda a obra de salvação, que toda a obra de salvação é de Deus, é pela graça e mediante a fé em Cristo.
revelada pelas Escrituras. E quando nós entendemos isso, quando você entende isso, a única resposta possível é a adoração a Deus. Adoração a Deus. Adoração e obediência a Deus. Então, meus irmãos, somente glória a Deus, só lhe deu glória, nos desafia a viver com o propósito de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Irmãos, isso significa que nosso trabalho, nossa família, nosso lazer, nosso culto aqui devem refletir a santidade e a grandeza de Deus. Cada ação é uma oportunidade de demonstrar a glória de Deus aqui nesse mundo, para o mundo caído. Por isso que a igreja deve refletir o caráter de Deus, para que o mundo possa assistir e contemplar as perfeições de Deus aqui nessa terra. Por isso que tem que estar tudo alinhado. Se não estamos alinhados a esses 5 pilares, como viveremos para a glória de Deus? Viveremos achando que nós podemos nos salvar, que nossas obras poderão nos salvar? Isso nos enche de orgulho, de soberba? Como viveremos para a glória de Deus? E é isso que a igreja estava enfrentando naquela época. Uma época de trevas. De trevas. Mas não acho que aquela época foi superada totalmente, porque os desafios são diários para nós. E mais para frente, nossos irmãos holandeses, da Igreja Reformada da Holanda, eles popularizaram um dizer que a Igreja Reformada está sempre se reformando. Nós estamos sempre em reforma. Porque isso não quer dizer que nós estamos atrás de novidades, de atualizar a Bíblia ou coisa do tipo. Na realidade, nós estamos sempre olhando para nós mesmos, à luz da palavra e vendo o que eu estou podendo melhorar? O que será que eu estou me distanciando da palavra de Deus? Por isso nós estamos sempre em reforma. Aqui nesse mundo, a igreja está sempre em reforma. Porque nós temos que sempre nos cuidar para que nós não deixemos de lado a palavra de Deus, como já foi deixado outrora. E um puritano inglês, Richard Baxter, nos lembra que a reforma da igreja não se encerra apenas removendo práticas ou costumes exteriores, né? Pelo contrário, a reforma é um processo constante, no qual a igreja e seus membros devem retomar dia após dia a pureza das Escrituras. Dia após dia nós temos que olhar para nós mesmos e pensarmos: estou vivendo conforme a palavra de Deus? Estou valorizando a palavra de Deus? Estou acreditando que só Jesus Cristo pode me salvar? Estou vivendo conforme isso? Ou estou vivendo conforme alguém que não acredita em nada disso? Nesses 5 pilares da nossa fé? A reforma é para hoje, porque a igreja está sempre se reformando. A igreja está sempre olhando para si e querendo aplicar as verdades do Evangelho à sua vida. Somente as Escrituras. Baseie sua vida somente nas Escrituras. Você é salvo somente por Cristo, pela graça, mediante a fé. E você vive para a glória de Deus. Só 5, parece, né? Mas isso aqui é um desafio muito grande. Isso aqui faz o cristão. Isso aqui faz o cristão. Então, eu tenho alguns convites para te fazer nessa noite. Depois de pensarmos sobre tudo isso. E o primeiro é que a gente tem que valorizar a palavra de Deus. Você tem valorizado a palavra de Deus? E aí, crente, você tem valorizado a palavra de Deus? A reforma nos deixou um grande legado. A partir daquele momento, a Bíblia foi traduzida para muitos idiomas, inclusive o nosso. Mas hoje nós temos acesso à Bíblia completa. Isso é um privilégio que nem sempre foi possível a todos. E essa palavra é viva e eficaz para nos moldar, para nos ensinar, para nos corrigir. Mas nós temos valorizado isso? Nós temos buscado aprender mais da palavra? Então, o primeiro convite que eu te faço é valorize a palavra de Deus. O segundo, continuando valorizando a palavra de Deus, busque estudar a palavra de Deus. A Bíblia não nos foi presenteada para ficar lá empoeirada na sua estante, né? Ela foi nos presenteada para ser lida e ser vivida acima de tudo. Então, que nós possamos nos dedicar ao estudo da palavra. Nossa igreja dá ferramentas para isso. Você vem e ouve a palavra, nós temos nossos pequenos grupos que nós podemos aprender sobre a palavra de Deus. Se empenhe nisso. Se empenhe em aprender da palavra. A reforma nos lembrou que o cristão ele é chamado a crescer em entendimento e conhecimento da palavra de Deus.
Cristão, você é cristão? Você é crente? Olha, isso aqui é um convite, mas é aquele convite, sabe? Convite que é obrigatório para o cristão. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Deus fala através da sua palavra, gente. É da sua palavra que Ele fala conosco. Se você está deixando de lado, Deus não está falando com você. Então, o cristão deve valorizar e aprender mais da palavra de Deus. O terceiro, valorize as doutrinas da justiça e da graça de Cristo, da salvação em Cristo Jesus. Nós somos desafiados a deixar isso de lado. Achar que nós podemos, pelas nossas mãos, pelas nossas forças, nos salvar, sermos aceitos por Deus. Mas a palavra de Deus, o próprio Jesus falou, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você quer se aproximar de Deus, você precisa de Jesus Cristo. Você precisa ter fé em Jesus Cristo. E essa doutrina deve nortear nossas vidas, nos ensinando a depender cada dia mais de Deus. A salvação vem dele. E assim nós viveremos cada dia mais grato. Você vai acordar e vai entender. Obrigado, Senhor, porque eu sou um pecador, mas eu fui salvo pela graça. Não poderia fazer nada. Isso deve aliviar a sua vida, tirar um grande fardo, né? Se você já assistiu ou leu O Peregrino, quando ele se depara com a cruz, ele tem fé em Jesus Cristo, o fardo das costas dele cai, né? É isso que acontece com o cristão. Nós vivemos com um peso, uma dor, mas quando nós encontramos a Cristo Jesus, entendemos a graça, o amor de Deus, temos fé nele, a justiça dele é imputada em nós, somos aceitos por Deus e o fardo cai. E a vida passa a ser mais leve. As dificuldades até vêm, mas eu sou salvo, eu sou filho de Deus. Isso norteando a nossa vida deve fazer nossa vida muito melhor. E isso vai fazer que a nossa vida seja para a glória de Deus. Tudo que nós formos fazer vai ser para a glória de Deus. Então, viva para a glória de Deus. E isso fala muito sobre os ensinamentos de Paulo em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais. Em Colossenses, Paulo também fala, fazei tudo como se fosse para Deus. Isso vai fazer sua vida melhor, você vai viver melhor, você vai fazer tudo melhor. Esse princípio nos ajuda a colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, nos tornando testemunha da bondade e da grandeza de Deus. Na época da Reforma, achava-se que a gente só poderia glorificar a Deus estando na igreja. Somente glorificava a Deus quem estava servindo ali no culto, na missa. Mas a partir da Reforma nós aprendemos que nós não glorificamos a Deus só aqui, só no domingo. Nós glorificamos a Deus segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando você for trabalhar, você vai fazer o seu melhor, você vai vender da forma justa, porque você está fazendo como para o Senhor. E assim nós vamos viver para a glória de Deus. E assim nós refletiremos. E a igreja será esse grande teatro que estará demonstrando quem Deus é. A santidade de Deus estará sendo espalhada por esse mundo. Amém? Valorize a palavra de Deus. Valorize a justiça de Cristo. Vive para a glória de Deus. Isso é para você, cristão. E você, que ainda não teve essa fé, ainda não está participando conosco, eu tenho um convite para você também. Vem viver essa vida com a gente, vem viver essa vida de filho de Deus conosco, vem participar dessa família de Cristo. Você faz parte disso tendo fé em Cristo, entendendo que nós somos pecadores, que andamos por aí, por esse mundo, como mendigos à procura de pão. A gente procura esse pão em vários lugares, mas nós não encontramos. Nós só vamos encontrar o alimento verdadeiro no pão e na água da vida, que é Jesus Cristo. Se você ainda não colocou sua vida, sua fé nas verdades do Evangelho, venha conosco, se entregue a Jesus. Fale com a gente, que a gente te ajuda. Eu quero viver essa vida para a glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Então, nós somos igreja de Deus. Nós estamos em constante reforma, até Ele vir nos buscar. Aí não precisaríamos mais. Mas nós hoje somos desafiados, irmãos. Somos desafiados a viver isso. Amém? Você pode ficar de pé? Nós somos desafiados a viver isso. E nós, como igreja, como eu falei no início, nós vemos aqui a igreja domingo após domingo. Mas quando nós saímos por essas portas, nós somos como missionários enviados a esse mundo.
a viver cada um desses pilares, a refletir a glória de Deus nesse mundo. Se você é cristão, valorize cada ponto desse. Valorize a palavra de Deus, valorize a salvação pela graça em Cristo Jesus. Viva para a glória de Deus. E assim Deus vai ser glorificado através de nós. Viva uma vida diante de Deus e para Deus. A igreja passou por momentos tenebrosos. E não acho que nós não estamos passando por momentos tenebrosos. São, pelo menos, o começo de dias difíceis. O mundo tem falado tudo ao contrário do que a palavra fala, do que foi pregado hoje aqui. E você vai ser desafiado no seu trabalho, essa semana ainda, a ficar omisso e calado a respeito disso. Vai ser desafiado a esconder que você é crente. Vai ser desafiado a acreditar que só Jesus Cristo salva. Vai ser desafiado a acreditar que a palavra de Deus é verdade e vida para nós. Então, nós temos que orar com muita humildade, pedindo misericórdia de Deus. Primeiramente, Deus nos ajuda a entender isso, a crer nisso, ter fé nisso, mas nos ajuda a viver através disso, para a glória de Deus. Então, esse é o momento que eu te convido a orar. Vamos orar em arrependimento pelas vezes que nós somos omissos quanto a todas essas doutrinas, esses pilares, todas as vezes que nós caímos em tentação a deixar isso de lado. E pedir para que o Senhor, quando nós saímos dessas portas aqui, nos ajude a viver conforme isso daqui, essa semana. Nós, cada cristão que sair por essa porta hoje aqui é um missionário para esse mundo. Viva para isso, viva pensando nisso. Há uma frase que eu tenho pensado muito. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Se você não tem vivido como um missionário onde você está, repense sua vida. Repense sua vida. A gente deve manifestar as verdades do Evangelho onde nós estejamos. Então nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos refletir nisso. Se arrependa. Vamos nos arrepender juntos, amém? Vamos tirar um momento para pensarmos juntos, nós oramos e nós vamos sair por essas portas como missionários para essa semana manifestar a glória de Deus, amém? Vamos refletir um pouco juntos.